Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre dois assuntos, a floração e o fotoperiodismo. Então vamos lá, o que é floração? Uma planta não floresce o tempo todo, ela vai ter uma época da vida dela que ela vai fazer flores e a este fenômeno nós damos o nome de floração. O que os botânicos foram descobrindo? Tá? Que para muitas plantas o dia ser longo ou o dia ser curto influencia a floração. Agora, muito importante, quando é que num lugar do planeta isso faz diferença? Nas regiões temperadas, certo? Nas regiões tropicais é 12 horas de dia, 12 horas de noite, entendeu? Então, a quantidade de luz que aquelas plantas pegam o ano inteiro é mais ou menos a mesma. Agora, quando tu vai para uma região temperada, o que acontece? No inverno, o dia é mais curto e a noite é mais longa. E no verão é o contrário, a noite é mais curta e o dia é mais longo. E as plantas, já vou te avisando, elas sabem cronometrar o número de horas da noite. E isso é decisivo para elas florescerem. O que acontece no hemisfério norte? No hemisfério norte tem plantas que fazem flor durante o inverno, enquanto outras florescem no verão. Como o inverno tem dias curtos, as plantas que florescem no inverno a gente chama de plantas de dia curto. Já as plantas que nas regiões temperadas florescem no verão, a gente chama de plantas de dia longo. Nos trópicos a gente vai ter um monte de plantas neutras. Tipo assim, o fotoperíodo, foto é luz e período é quantidade de luz, o fotoperíodo não interessa, entendeu? Para elas florescerem. Por exemplo, no cerrado as plantas florescem depois que passa o fogo. O fogo estimula a floração. É outro esquema muito diferente. Então a gente precisa estar ligado nisso aí, tá bom? Agora vamos falar mais sobre essas plantas que dependem da quantidade de luz para florescer. Então olha só, me ajuda aí. Se uma planta ela é de dia curto, vamos interpretar esses diagramas aqui. O que são esses diagramas? Essas barrinhas representam as 24 horas de um dia, tá bom? E eu peguei uma planta e expus ela, primeiro, a muitas horas de luz e poucas horas de noite. E depois expus a mesma planta a poucas horas de dia, de luz, a menos horas de dia e mais horas de escuro. Se ela é uma planta de dia curto, é porque ela floresce em dias curtos, no inverno. Então, quando é que ela vai florescer? Ah, professor, claro, aqui. E quando é que ela não vai florescer? Aqui. Numa planta de dia longo, ou seja, uma planta de noite curta, porque o que elas cronometram é a noite, vai prestando atenção, vai acontecer o contrário, ó. Em dias longos, daí ela vai dar flor, típico de verão em regiões temperadas. Agora, em dias curtos, o que vai acontecer? Ela não vai dar flor. Ok, previsível. Os biólogos, estudando mais isso, ok, descobriram que esse tal de fotoperíodo, período é o tempo de luz, não é? Influencia muito isso daí. Depois descobriram que na verdade é o número de horas de escuridão. Sim, senhor, eu já entendi. Mas eu tenho que falar bastante porque essa matéria é difícil, sabe? E aí as coisas que são chatas de entender, eu tenho que falar. Confia em mim. Os cientistas descobriram, por exemplo, que para uma planta chamada de tabaco, sabe, né? Acontece o seguinte, olha só. Quando o tabaco ganha 14 horas de luz ou mais, ele não floresce. O que significa que se ele pega menos de 10 horas de escuro, ele não floresce. Já se o tabaco pegar mais de 14 horas de luz, menos de 14 horas de luz, aí ele vai dar flor. O que significa que se ele pegar mais de 10 horas de escuridão, aí ele não vai dar flor. E eu poderia perguntar para vocês, nessas circunstâncias, como o tabaco seria classificado? Será que ele seria classificado como uma planta de dia curto ou de dia longo? Eu não sei, eu vou raciocinar agora que nem vocês devem estar tentando raciocinar também, tá bom? E como é que a gente vai fazer? Olha só, se ele precisa de um período superior a 14 horas para florescer, ele precisa de um dia longo. Perdão, se ele precisa de menos de 14 horas para florescer,
em dias muito longos, ele não vai conseguir, só nos dias mais curtos. Se ele pegar mais luz que 14 horas, aí ele não vai florescer, o que indica que dias longos inibem a floração e dias curtos e que estimulam a floração, ou seja, ele é uma planta de dia curto, ou seja, uma planta de noite longa. Por quê? Porque quando o tabaco pega várias horas de escuridão, mais de 10 horas de escuridão, ou seja, uma noite longa, aí ele floresce. Quando ele pega menos de 10 horas de escuridão, ou seja, uma noite curta, aí ele não floresce, tá bom? Só que o pessoal demorou muito tempo para aprender que as plantas cronometram o número de horas de noite, não o número de horas de dia. Então, o número de horas, esse número 14, que é o número de horas de luz que vai decidir se uma planta como o tabaco vai florescer ou não. No caso do tabaco, a gente tem mais de 14 horas de luz impedindo a floração e menos de 14 estimulando a floração. Esse número foi chamado de fotoperíodo crítico. Por que crítico? Porque é o fotoperíodo que vai determinar se a planta vai florescer ou não. Para o tabaco é 14 horas, para outras plantas é 13 horas, para outras plantas é 15 horas, para outras plantas é 11 horas. Então, o valor do fotoperíodo crítico varia de planta para planta. E aí, olhando essa situação aqui, o que a gente vê? Quando, numa planta de dia curto, se a quantidade de luz que ela pega for maior que o fotoperíodo crítico, ela não vai florescer. Apenas se a quantidade de luz que ela pega for menor que o fotoperíodo crítico, é que vai dar flor. Na planta de dia longo vai ser rigorosamente o contrário. A quantidade de luz que ela pega para dar flor tem que ser maior que o fotoperíodo crítico, senão ela não dá flor. Ou seja, nas plantas de dia curto, quando a quantidade de luz é inferior ao fotoperíodo crítico, como aqui, aí floresce. Nas de dia longo, quando a quantidade de luz que ela pega é superior ao fotoperíodo crítico, como aqui, ela floresce. E é assim que a gente define as plantas que florescem mais no verão, que são essas aqui, que precisam pegar uma quantidade de luz muito grande, superior ao seu fotoperíodo crítico para florescerem, e as plantas de dia curto, que seriam as de inverno, precisam pegar uma quantidade de luz inferior ao seu fotoperíodo crítico, como essa daqui, como o tabaco, para conseguir florescer. Ah, ok, beleza, entendi, legal. Agora a gente vai aprender uma coisa difícil. Como é que os caras descobriram que o que a planta cronometra para saber se ela tem que florescer ou não é o número de horas de escuro e não o número de horas de claro? Olha só, os caras pegaram uma planta que eles já sabiam que era de dia curto, ou seja, ela só florescia quando a noite era muito longa, porque perceba, se ela floresce em dias curtos, ao mesmo tempo ela floresce em noites longas, superiores ao seu fotoperíodo crítico, tá bom? E eles fizeram o seguinte, eles pegaram uma planta que eles já sabiam que tinha esse comportamento e colocaram ela para viver num laboratório. E o que eles fizeram? Eles expuseram essa planta a um número de horas de luz baixo, e como ela é uma planta de dia curto, um número de horas de luz baixo teria que fazer com que ela florescesse. É ou não é? Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Só que eles faziam uma sacanagem com a planta. Enquanto eles deixavam a planta no escuro, na noite longa dela, eles iluminavam a planta durante 10 minutos. Davam um flash de luz. E quando eles iluminavam a planta por 10 segundos, por 10 minutos, no período em que ela estava no escuro, ela não florescia. Por quê? E aí qual foi a conclusão? Bom, essa iluminação, se a planta cronometra o número de horas de noite, ela estava aqui, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. E aí quando tu iluminou a planta, para ela significa o quê? Que amanheceu. Então ela zera o cronômetro. Quando escurece de novo, ela começa a contar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. E aí a noite que ela vai contar vai ter, sei lá, 6, 7 horas. E não as várias horas que uma planta de noite longa, ou seja, de dia curto, requisita para florescer. Nas plantas de dia longo eles fizeram a mesma coisa, só que daí tem um resultado diferente, né? Se tu expõe uma planta de dia longo a poucas horas
de dia e claro e há muitas horas de escuridão, como ela é uma planta que floresce com dias longos, o que acontece? Eu espero que ela não floresça. Agora, quando essa planta era exposta a uma noite muito longa e ela era exposta ao mesmo flash de 10 minutos que essa daqui era exposta, o que acontecia? Nessa noite longa, mas interrompida por um flash de luz, aí ela florescia. E qual que é a interpretação para isso? A interpretação para isso é a seguinte: se ela cronometra o número de horas de noite, uma hora, ela precisa de uma noite curta para florescer. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. E aí, tu dá um flash de luz, o que significa para ela? Significa que amanheceu. Vivi uma noite curta. Aí quando tu escurece de novo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, amanhece. 7 horas, vivi uma noite curta. E quem vive e planta de noite curta, floresce. E foi exatamente o que aconteceu. Então percebam que esse flash na madrugada muda o resultado esperado. E que esse flash na madrugada muda o resultado esperado. E foi com esses flashes que os cientistas se deram conta que as plantas cronometram o número de horas de escuro e não o número de horas de claro, entendeu? Por isso que a planta de dia curto, na verdade, deveria ser chamada de uma planta de noite longa, porque em noites longas ela irá florescer. Por isso que uma planta de dia longo é uma planta de noite curta, porque ela cronometra o número de horas de noite e depende de poucas horas de escuro para ela florescer, entendeu? E aí a gente precisa entender como é que elas cronometram o número de horas de noite. Presta bem atenção, porque o que eu vou explicar agora, é muito difícil. Quem faz isso é um pigmento que, quando pega a luz, reflete verde azulado, que nós chamamos de fitocromo. Este fitocromo ocorre em 2 formas diferentes na planta. São 2 variantes dele na planta, assim, tipo um carro que pode ter 2 modelos, esse fitocromo pode ter 2 formas, tá bom? Uma predomina durante a noite, que é o fitocromo R. Já vou explicar por que é R. Outra predomina durante o dia, que é o fitocromo F. O R é inativo, o F é ativo. Mas por que um é inativo e o outro ativo? Só no final do vídeo a gente vai ter clareza para entender. Então, um é capaz de se transformar no outro e vice-versa. E aí o que acontece? O fitocromo R tem esse nome porque ele é muito bom em absorver comprimento de onda vermelho, na faixa de 660 nanômetros. Por isso que ele é R, de red, fitocromo red, because it likes red, ele gosta de red. E quando o fitocromo R, que é o que se acumula na planta mais de noite, começa a pegar a luz vermelha, ele começa a se transformar no fitocromo F, tá bom? O fitocromo F, ele tem um probleminha, ele tem um probleminha de autoestima, ele não gosta de viver. Então, espontaneamente, o que o fitocromo F faz é se transformar em fitocromo R. Entendeu? Então, espontaneamente, o F vira R, mas para o R virar F, ele tem que pegar a luz vermelha. Espontaneamente, o F virar R, mas para o R virar F, ele tem que pegar a luz vermelha. E aí, quando é que tu pega a luz? Quando está de dia ou quando está de noite na natureza? Quando está de dia. Então, o que acontece? Durante a noite, a planta não pega a luz. E aí, como o fitocromo F tem problemas de autoestima, o que ele faz? Ele espontaneamente se transforma em fitocromo R. Então, durante a noite, gradualmente o F vai sumindo e o R vai aparecendo. O F vai sumindo e o R vai aparecendo. O F vai sumindo e o R vai aparecendo. Entendem? Ok, legal. Por isso que de noite a gente acumula mais o fitocromo R. Quando amanhece, o sol vem e aí essas plantas começam a pegar vários comprimentos de onda, incluindo o vermelho. E aí, esse fitocromo R começa a absorver vermelho quando amanhece. Imagine que está amanhecendo, a planta começa a pegar luz vermelha e ele começa gradualmente a se transformar em F, e ao longo do dia todo o fitocromo R vai se transformando em fitocromo F. Num determinado período do dia, a planta só tem fitocromo F. Então, é assim que funciona. De dia, gradualmente o R vai virando F, porque pega a luz vermelha, porque ele gosta de vermelho. De noite, gradualmente o F vai virando R. Por quê? Porque o F tem problemas de autoestima, então ele não gosta de viver, ele sempre gosta de se transformar na forma R. Entendido? Então a gente acumula F mais de dia e R mais de noite. Entendido isso aí? Ok com isso aí? Beleza com isso aí? Então tá.
Ok, senhor, legal, entendi essa dinâmica. Foi dificilzinho, eu fiz força cerebral, saiu umas fumacinhas da minha orelha, mas tá, consegui. Agora, qual a relação desses fitocromos com a floração, a planta de dia longo, a planta de dia curto? Agora eu vou te mostrar. Olha só. Vamos imaginar uma planta de dia curto, certo? E o que é essa planta de dia curto? Ela sofreu naquele experimento do flash luminoso do meio da sua madrugada. Então, quando essa planta de dia curto, ou seja, que precisa de noites longas para florescer, foi para o escuro, o que aconteceu com ela? O seu fitocromo F começou a se transformar em R, começou a se transformar em R, começou a se transformar em R, começou a se transformar em R. Mas aí o que aconteceu? Ela levou um flash de luz. E esse flash de luz fez com que o seu fitocromo R, no meio lá da madrugada, parte dele se transformasse em F. Então aqui foi produzido o fitocromo F. Entendem? E aí, depois tu escureceu essa planta de novo e esse fitocromo F começou a se decompor. Mas o que aconteceu aqui? Provavelmente não deu tempo de decompor todo o fitocromo F. Entendeu? E aí o que aconteceu? A planta não floresceu. Qual é a conclusão? Que o fitocromo F, ele inibe a floração em plantas de dia curto. Como é que ele é ativo? Ele é ativo inibindo a floração em dias curtos. Faz todo sentido, em dias curtos ou noites longas. Faz todo sentido. Por quê? Porque olha só, em noites longas, essa planta floresce. Como as noites são longas, dá tempo de todo o fitocromo F se transformar em fitocromo R. E aí, sem fitocromo F, essas plantas florescem. Por quê? Porque ele inibe a floração delas. E na noite longa, que é necessária para elas florescerem, dá tempo de desaparecer todo o inibidor da floração. E se desaparece o inibidor da floração, ninguém está inibindo a floração. E aí ela floresce. Não entendeu? Volta 1 minuto e assiste de novo. Se estava colocando na velocidade 1,5, que é isso aí que vocês fazem, essa é a hora de botar na velocidade 1 e olhar com calma, porque eu sei que essa explicação ela realmente é complexa. Ok. E nas plantas de dia longo acontece o contrário. O flash faz com que ela produza fitocromo F. E aí o que aconteceu? Ao final desta noite interrompida pelo flash, provavelmente ainda tinha fitocromo F. Se a planta floresceu, isso significa que o fitocromo F, ele estimula a floração nas plantas de dia longo, enquanto que nas de dia curto ele inibe. Faz todo sentido. Por quê? Porque é nas noites curtas que as plantas de dia longo florescem. O que significa o quê, professor? Que numa noite curta não deu tempo de todo o fitocromo F se transformar em R, ok? Se na noite você tem fitocromo F, isso estimula a floração. E você floresceu, é porque isso deve estimular a floração. Por isso que a gente fala que o fitocromo F, ele estimula a floração, enquanto o mesmo fitocromo F inibe a floração. Ok. Isso é terrível, né? Eu sei, isso é muito terrível. Na maioria das vezes, se vocês souberem que o fitocromo tem a ver com a floração, tá ótimo, tá de Deus, vai acertar sempre. Só numa segunda fase da USP, naquela descritiva de Santa Catarina, na segunda fase da Federal do Paraná, só naqueles vestibulares realmente muito exigentes, é que talvez eles te perguntem detalhes sobre isso aqui. Tá bem? Por quê? Porque isso aqui é coisa de faculdade, cara. Aqui ainda é ensino médio, ainda vai. Agora, esse negócio de fitocromo é faculdade. Mas às vezes eles perguntam os bagulhos de faculdade, vocês sabem, né? E eu preciso dar essa informação pra vocês. Dar acesso pra vocês à informação. Então, tá aí, certo? Beleza. Boa sorte com essa matéria. Tchau, tchau.